Olá, gente, para você que nos acompanha, começando mais um podcast Mentes Pensantes, nosso tema de hoje é o poder de uma decisão. Como é importante essa conquista, a hora que você bate no peito e diz, decidi, fiz, aconteceu. O poder de uma decisão é o tema proposto aqui pelo Roberto, será muito indagado a respeito desse tema no dia de hoje e eu dou as boas-vindas para você mais uma vez, Roberto. Muito obrigado, Aisla. Pedrão, companheiro de ataque, diz que está destruindo a bola esse ano, hein? Tá. O homem diz que está voando. Temporada 2020. As pessoas para cima de marcadores acima de 100 quilos, você está tentando. Close ali na face ali da Fernanda, vocês vão ver a diferença ali. Quando você coloca o poder numa decisão, Roberto, é complexo. O poder de uma escolha, o poder de uma decisão. O que a gente vai falar aí para quem nos assiste quando você traz o tema o poder de uma decisão? Uhum. Então, eu queria até enfatizar não a palavra decisão, mas o poder. Poder de uma decisão. Eu estou falando de alguma coisa que muda a realidade, que vai transformar a realidade. Não é simplesmente porque você falou para mim com relação à escolha. Eu escolho aquela caneca. Mas enquanto eu não decido ir até aquela caneca, é uma escolha só. Eu escolho esse caminho, mas enquanto eu não ando por esse caminho, é só uma escolha. A decisão vai me impulsionar a andar. Lógico, outros elementos vão acontecer também. Acontece, decisão é o que acontece. Mas eu estou falando de uma decisão capaz de mudar a minha realidade. Tem uma personagem assim que eu gosto muito, chama Noemi, uma personagem bíblica. E Noemi, casada, o marido dela é Elimeleque, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E num tempo, a Bíblia diz assim, que nesse tempo havia fome, uma escassez, nada nascia. E Elimeleque tomou a decisão de pegar a família dele e levar para outro lugar. Saiu do ambiente familiar, saiu do ambiente de amigos, foi para uma outra terra, em busca de alimento, em busca de comida. A Bíblia não diz o porquê e qual é a causa, mas o homem morreu. O marido dela morreu. Os filhos se casaram e, num período de 10 anos, os 2 filhos morreram também. E essa mulher, então, ela se encontra longe da pátria dela, sem o marido, sem os 2 filhos, e num período onde o homem era a figura máxima de provisão, né, e de herança, essa mulher ela se encontra lá. E o verso, acho que no verso 5 lá, que me chama, que despertou um dia um entendimento em mim, é quando ela diz assim, Noemi decidiu voltar. Se você acompanhar toda a história de Noemi, você vai perceber que a vida dela mudou totalmente a realidade. Porque nessa decisão de voltar, não era simplesmente só voltar, mas é voltar agora, que ela está voltando humilhada, ela está voltando de uma decisão errada que se tomou, agora tem que enfrentar todo aquele trajeto, mas Deus foi tão gracioso com ela que essa decisão mudou totalmente. Eu falo de uma decisão assim. A Bíblia diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. São decisões que quando eu durmo, elas estão comigo. Quando eu acordo, elas estão comigo. Elas permanecem. Elas permanecem. Ok. Eu confesso que vamos afunilando. Estou entendendo a linha que o Roberto está querendo chegar, mas Pedro, no teu entendimento, qual a importância do poder de uma decisão? Cara, assim, quando você toma uma decisão, de fato, era como se você, assim, você tá... A escolha é mais ou menos assim, você está de frente de 10 portas, entendendo a característica dessas 10 portas. Então, você tem uma capacidade de escolha, né? Só que quando você escolhe uma dessas portas e sustenta essa escolha, você tomou uma decisão. Ou seja, se eu escolho uma porta, automaticamente eu digo não para todas as 9 que não fazem sentido. E eu permaneço nessa até eu colher os resultados, até eu colher os frutos. Sabe? Então, quando para mim vem o poder da decisão, é a capacidade de sustentar uma escolha que eu fiz, que vai mudar a minha realidade, que vai mudar o meu destino, que vai trazer todo o entendimento para mim. E também ter a capacidade de sustentar os nãos
para as outras opções que eu tenho. Pedro, e até Boa. quando sustentar? Porque veja só, no exemplo da Noemi, ela poderia ter insistido e sustentado a decisão tomada Pelo marido. pelo marido, Isso aí. né? Então até quando? Porque, por exemplo, no caso da Noemi, a decisão não foi dela. A decisão foi do marido dela. Aham. Entende? A dela Então, é de voltar. a dela foi de voltar. Então, quando você toma uma decisão e sustenta ela, é quando por você tomou essa decisão. Então, o marido dela tomou a decisão, deu errado, mas ela decidiu retornar. Então, ela assumiu as consequências daquilo. Entende? Só que o nosso problema, especificamente na nossa geração, é que a gente toma a decisão e não sustenta. Porque aí vem dificuldades, vem o processo natural e a gente não tem essa capacidade de sustentar. Porque é só uma decisão sustentada que muda a realidade. Aí Porque enfrentar a vergonha, a pense humilhação. no caso dela. Ela está retornando para casa. Eu não vou nem dizer quando ela chegou lá. Eu vou dizer até ela chegar. O tanto de questionamento que vem na Sim. cabeça dela. Sim. Será que eu vou? Se veja, Será que, Pedro, entende? eu ouvindo vocês falar, eu já fui num raciocínio mais lógico de uma virada de ano, sabe, Fer? O que se faz numa virada de ano? Metas, Esse promessas. ano eu quero isso. Esse ano eu começo a academia. Esse ano eu emagreço. Esse ano eu saio desse lugar que eu não quero mais continuar ali. Eu vou mudar de profissão. Ou seja, não deixam de ser escolhas, desejos. Né? Escolhas associadas a desejos. Mas nenhuma se transforma numa decisão porque já passou janeiro e a pessoa nem sequer começou o processo de tomar uma decisão do que ela estava pensando como uma das possíveis escolhas para o ano dela de 2025. Fecha comigo, Fernão? Tá ligada nessa? Eu pergunto pro... Eu tô aqui só pensando no que eu prometi, ainda não iniciei, não tive o poder de decidir, né? Porque às vezes o que Mas separa todos é só... fazem. O que, Não, às vezes todos não, fazem. é o que Todos separa é fazemos. só o movimento, né? É só o movimento. Na verdade, uma coisa que Aislan falou me chamou muita atenção. Porque uma coisa é eu tomar uma decisão baseada na empolgação. E outra coisa é eu tomar uma decisão com base na indignação. No caso de Noemi, ela tomou a decisão porque ela estava indignada. Ela cansou daquilo. Agora, virou o ano, a cultura, lembrando o Exatamente. episódio Calma lá, anterior, calma lá. Exatamente. me esforça Exato. para você precisa ter uma lista de metas. Isso. Ou seja, com base na Sim, empolgação. Ô, Roberto, Isso. só que aí o Pedro deu uma dica, que esta decisão ela veio acompanhada de um processo de dor. Mas toda decisão... Toda decisão que muda o destino é assim, por isso cara. que eu Talvez falei- um dos é por segredos, isso que tem né? a palavra... Para você tomar uma decisão tem que ter algo acontecido. ali. por Senão isso que eu parece tô- não por vai. isso que eu- Senão fica na escolha. Eu usei a palavra poder. Uma simples escolha Porque que é o descartável. poder de transformar não é alguma coisa assim, vai ser fácil esse período, vai ser fácil andar nessa... Não! Você tem que dizer não para muita coisa. sim, Então sabe eu por quê? arrisco Isso- dizer que isso aí só vem na dor. No amor Mas não vai. veja só, Mas e é qualquer na processo, dor Ou na sim. dor ou no desejo. Eu desejo exageradamente que eu vou até as últimas consequências para atingir Viu? aquilo. E quando eu pergunto para você até quando insistir, é porque tem muita gente que nessa de eu tenho que sustentar a decisão que eu tomei, não entende que às vezes é hora de tomar uma outra decisão. Pivotar. Exatamente. Ou Sim. voltar, ou realmente ir para um plano B, sabe? Sim. Então, é uma linha muito estreita em relação a eu preciso, eu decidi, eu vou sustentar, mas até quando sustentar? E- Se esse sustentar está me provocando dor, aí é hora de uma nova decisão. Você entende por que eu perguntei até insistir? Até quando insistir? Porque tem Eu muita acredito gente que fica isso patinando. passa muito pela motivação. A motivação pela qual eu estou tomando essa decisão. Porque se é com base na empolgação, vai chegar um momento que não vai fazer sentido. Mas como o Roberto iniciou falando, o poder de uma decisão que muda a realidade. Uma decisão que muda a realidade, ela é pautada pela indignação, pelo cansaço, pelo basta. É o que eu chamo de dor. É o que eu chamo de dor. Chega. É o que eu Quero chamo mais de viver dor. isso. Isso. Aí é irreversível. É. Aí acabou. Aí eu vou sustentar as dores do processo. Mas quando eu tomo a decisão porque Roberto me incentivou, porque Roberto está tomando, eu não vou suportar as dores que ele está motivado, Ou até porque pela a motivação dele é Ou diferente. até pela da minha. comparação, né, Pedro? Quero tomar uma Perfeito. decisão.
dentro de um comparativo, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano. Isso. Não vai Só que a ser- gente não não vai se sabe a sustentar. motivação. Quero A exemplos, gente não vamos sabe a lá. motivação. Temos tempo para o tema, então, poder de uma decisão, quero exemplos. Você falando aí me veio em mente, assim, eu sempre vou em algo mais básico, popular e de fácil entendimento, daquele casamento, daquela mulher que não se separa, que arrasta aquela decisão, que daí tem os filhos, que tem muitos problemas a serem enfrentados, que ela é dependente. Nossa Senhora, o que existe na sociedade, Sim. casos que daí não é Sim, a gente muitos. chegar aqui no podcast e falar o poder de uma decisão, você tem que tomar uma decisão. Não, tem muitos outros fatores que envolvem esta decisão. E a pessoa que se arrasta já vem com um rol de justificativa que é meio que inconsciente Mas dela. Não, mas é o nesse filho. caso mas especificamente, Fer, a bens. sociedade Esse, julga. esse A movimento sociedade ele é julga sempre essa mulher que vai inconsciente. ficar solteira, essa mulher que não pode largar o marido, além de tudo tem isso, né? Trouxe esse exemplo para a roda, para a discussão, mas vamos com exemplos aí, né? Tem exemplos de prosperidade, profissão, fé, que você citou aí, né? Eu já Roberto? tive... eu conheci um pastor uma vez, ele bem magrinho, assim, pastor Silmar Coelho, Sei quem é. escritor, tudo. Sim, conheço. E conversando com ele, ele falou, eu corro 10 km por dia. Todo dia, corro 10 km. Eu falei, nossa, pastor, que bom e tal, né? Que o senhor tem esse hábito. Ele falou, não tenho esse hábito. Eu tive um infarto. Bora. Vai entender a boa motivação dor. dele. Uma boa dor. Não, Vai entender a não é um hábito. Eu motivação, tive né? um infarto. Eu quase morri e tive que tomar uma decisão. Olha, exemplo E aí clássico. eu comecei a correr. Eu não comecei correndo 10 quilômetros, Isso. mas eu insisti. Isso. É E isso. hoje eu corro 10 quilômetros por dia, minha saúde está assim, isso, assim. Eu até lembrando essa questão do exemplo, eu vi uma vez... Que como tomar uma decisão sem sentir dor, aí é o que me veio na cabeça, baseado no exemplo. Eu vi uma foto de duas crianças numa corrida de bicicleta. E tem uma criança que tem a melhor bicicleta, com capacete, com tudo isso, e tem um rapazinho do lado dele que está com aquela bicicleta tradicional, sem capacete, sem nada. Aí a foto ela tem uma legenda assim: aquele que tem tudo contra aquele que quer tudo. Ou seja, o menino não tinha 10% da estrutura que o outro tinha, mas estava ganhando a corrida porque ele queria tudo. Né? Porque ele tinha uma decisão tomada com base em uma motivação extremamente diferenciada. Né? Então, eu sempre vou nessa linha de o poder de uma decisão, o poder que... Na verdade, o poder é nós que damos, né? Nós que damos a intensidade ali dela. Ela é motivada ou por uma dor muito forte, como um infarto, ou por um desejo latente. Eu quero muito aquilo, eu quero muito aquilo, eu quero muito E o aquilo. fato de não ter não deixa de ser uma dor, né? Não. Né? Não deixa de ser uma dor. Fer, Eu acho cita aí um exemplo. muito difícil uma pessoa sustentar uma decisão se ela não está nesses dois extremos. Eu não sou uma pessoa extremista, mas aqui eu digo, uma decisão que muda uma realidade, ela tem que estar pautada no extremo. Eu ia falar, Fer, cita um exemplo aí de uma decisão que foi certeira na sua vida, mas não vem falar do Magno, aquele corintiano, de novo. Decidi não sofrer dois mais. episódios gravados, Cara, eu não isso aí já falei. temos homenagens ao Magno gravados em episódios Confira anteriores. nos episódios anteriores. Decisão acertada. Focar no meu negócio. Uma decisão. Muito bom, muito bom. Você estava trabalhando, cumprindo horário. Sim, cumprindo né? horário. Ter flexibilidade de horário foi uma das principais conquistas nessa decisão. Uma decisão acertada. difícil. Muito difícil, né? Eu não me vejo agora tendo que cumprir Voltar. horários estabelecidos por outros, sabe? Eu cumpro, Que não claro, seja tenho por regra, você. tenho agenda, né? A gente acaba trabalhando muito mais, Nossa, mas Fer. eu Bah. gosto muito. Você me fez lembrar, porque daí faz um ano que eu larguei meu concurso do Estado, né? Esses dias eu me queixando, vendo que algumas coisas não estavam tão boas como eu imaginava. Mas aí eu fiz assim, vamos fazer assim. Alguém chegou para mim na minha cabeça e falou assim, você quer de novo teu concurso? Tá aqui teu concurso, você sabe quanto você ganha, é isso aqui por 20 horas aula. Volta amanhã. Falei, não. Eu passei pela Parei de mesma reclamar. situação. Parei de reclamar.
Isso. Às vezes o Tico e Teco que existem dentro de mim, eles dialogam legal. E sabe o quê? E aí, cara, um jogou na cara isso de você está reclamando, você quer voltar? Exatamente. Daí eu falei, não. Exatamente. Você sabe que Melhor não. tem uma... E faz Acabou assim, a discussão. Aislan. Faz Tipo assim, criança birrenta. Parou, acabou. Exatamente. Não reclama mais, vou dormir. A pessoa que empreende, é claro, é um caminho doloroso, solitário muitas vezes, mas não precisa ser tudo isso, né? Para que esse medo de empreender, de investir no seu próprio negócio seja o fantasma que muita gente cria. Você sabe que eu tenho uma estratégia muito bacana. Se eu estou lá, eu vou para a parte, eu sou de humanas, mas eu vou para a parte das exatas. Eu vou olhar comprovante de Pix e vou olhar folha de pagamento. Pronto. Sabe? É o exemplo que te deram, acaba na hora. Sabe? A gente precisa ser... eu não vou só pela emoção, essa decisão não foi tomada pela emoção. E eu sei que existem muitos momentos em que a gente está meio capengo e xoxo ali, mas eu não posso me apegar na segurança de uma folha de pagamento. Não posso, não devo. E a gente vem ali do período de dezembro, por muitos dias em dezembro, eu pensei, mas eu queria um décimo terceiro. É diferente, né? O Pix estava rolando solto lá. É assim que tem que Cada hora que levantava para a água. Devo revelar. Mandei mensagens no grupo. E aí, galera, quando vamos voltar a gravar? Uma pessoa falou, olha, não sei, eu estou na praia, em férias. E quando eu voltar, eu quero férias das férias. Postou a foto da água de coco. Tô mentindo? Tá, não. Eu precisei de Tá férias certo das e com a férias. razão. Amém, Senhor Jesus. Receba. Mas enfim, aí você abriu um leque gigante, onde só me veio em mente também, Pedro e Roberto, de que é importante talvez para aprimorar esse poder de uma decisão, a pessoa não estar ilhada. Ter outros exemplos, ter outras configurações. Outras Porque referências. às vezes você está tendo uma referência que, se você olhar para o lado, não é tão ruim assim. Né? Sim. Você está pensando em tomar uma decisão que ela pode ser precipitada, e por isso que você não tomou essa decisão até então, mas você estava com um grau de comparação assim fora de uma realidade. Sim. Acontece às Tanto vezes. tanto pro bem quanto pro mal, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Existe aquela de você querer se comparar com alguém que está há 20 anos na estrada ali e pensar que você vai sair e ir para esse universo e vai estar equiparado a ele, e aquele que vai sempre, não, fica aí que tá bom, porque aqui é o caos, essa realidade aqui é o ela pode inferno. mudar tanto para bem quanto para mal. Exatamente. E até Copo meio quando... cheio, meio vazio, olhar para cima, olhar para baixo. Até quando o Aislan falou isso, eu lembrei de uma decisão que tem um poder de mudar a sua realidade, ela é carregada de vários sinais. Existem vários sinais que meio que te encurralam para você tomar essa decisão. Boa. Para mudar a realidade. Assim, vamos levar para uma questão de evangelho. Muitos jovens, na época que eu liderava, que se converteram intensamente, é porque eles receberam sinais ao longo da caminhada e só apontavam para um lugar. E chega, já basta, eu me entrego. Sabe? Bem como em outras pessoas que, no meu caso, por exemplo, a maior decisão que eu já tomei, assim, uma decisão, não a maior, mas uma decisão que eu me orgulho é seguir a minha vocação. Sim. Seguir a vocação que eu recebi e transformar isso em um negócio. Então foi uma decisão altamente acertada, só que isso veio carregada de sinais. Você me fez lembrar de seguir o coração. Eu entendo quando você fala sinais, eu entendo aquele negócio que o coração está te apontando. Vai. Exato. Comigo acontece isso. As circunstâncias, elas te conduzem, óbvio, você precisa estar atento a entender esse contexto, mas as circunstâncias, elas acabam te levando e falar assim, Fernanda, e aí? Vamos embora ou não vamos? Chegou a hora ou não chegou? Entende? Se fosse conectar as duas últimas gravações, é aquela mente pensante. Até quando devo pensar? Até quando chega a hora de decidir? Né? Olha só. E veja só, assim como a gente citou no exemplo do podcast passado, de que existem pessoas que levam até o final da sua vida o peso de se ver na obrigação de carregar alguém, de ajudar alguém. Nesse caso, existem pessoas que ficam ali patinando para tomar uma decisão e quando vê a vida passou e aí fica, se eu tivesse feito, eu teria sido um excelente isso, um excelente aquele outro. Né? Se arrepende.
Nossos agradecimentos à produção aqui do Mangue Mídia, do nosso podcast, o nosso colega Evandro, responsável pela parte técnica. Nosso muito obrigado aí aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, que durante o podcast fica aparecendo aqui no rodapé de nossa tela. Fernanda, eu olhei para o Roberto e falei Fernando. Meu Deus. E lembrou do Fernando, veja só. Fernanda, Roberto, Pedro, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até. Valeu. Até, Até, tchau. gente. Até. Tchau, tchau.